Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu vou ser bem breve no que eu vou falar aqui para a honra e glória de Deus. Está em Isaías capítulo número 6. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz daquele que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei da glória, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar, com uma pinça. Com a brasa tocou na minha boca e disse: Eis que a brasa tocou seus lábios. A sua iniquidade foi tirada, os seus pecados foram perdoados. Irmãos, olha que negócio interessante, foi com calma para vocês poderem entender. Percebe o detalhe, nessa palavra de Isaías 6, Isaías vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias, ele vai dizer assim: eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. Percebe que Isaías fala assim: ele estava sentado no trono, no sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, com 6 asas, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Percebe que Isaías diz que os serafins tinham 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voava. Por que os serafins cobriu o rosto? Percebe, Isaías diz que ele estava acima do trono. Percebe, a Bíblia diz que o Senhor está sentado no alto sublime trono, e o serafim estava por cima dele. Então percebe, o Senhor estava no trono, o serafim estava por cima. Só que Isaías vai dizer que o serafim está cobrindo o rosto. Por que o serafim está cobrindo o rosto? Porque, lembrando bem, quem está no trono é quem? É Deus. Os serafins não conseguem olhar para Deus. Percebe que Isaías diz que com 2 eles cobriam o rosto, com 2 voavam e com 2 cobriam os pés. Agora, por que o serafim está cobrindo o rosto? O que Deus disse para Moisés em Êxodo 34? Quando Moisés falou: Senhor, mostra-me a tua glória. Deus falou assim: Moisés, ninguém pode ver minha face e viver. Por isso que o serafim está cobrindo o rosto. O serafim não está conseguindo olhar para Deus, porque Deus disse que ninguém pode ver a face dele e viver. Nem os serafins que estão perto do trono conseguem olhar para Deus. E Moisés querendo ver Deus aqui na terra. Eita Jesus, olha que negócio tremendo, irmão. Percebe um detalhe: o serafim está cobrindo o rosto, cobrindo os pés e com 2 voavam. Percebe que o serafim está perto do trono, mas está se cobrindo. Por quê? Porque diante de Deus tem que ter reverência. O serafim está mostrando que perante o Senhor tem que ter reverência. As coisas de Deus é ordem de decência, filho. Percebe que o serafim está se cobrindo todo diante de Deus, cobrindo o rosto, cobrindo os pés e com 2 voava. Então percebe que ele está perto do trono, mas está tendo reverência diante daquele que está sentado no trono. Aleluia, Jesus. Olha que negócio forte, irmão. Só que percebe um detalhe: eles clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Interessante, o serafim está cobrindo o rosto, mas está cantando para quem? Para Deus. Ou seja, eles não estão olhando para Deus, mas está cantando sem ver. Por quê? Porque Deus não é adorado por vista. Deus é adorado pela fé. Deus é espírito, filho. Percebe o detalhe: o serafim está mostrando que para adorar Deus não precisa ver. Lembra? Tomé falou: Senhor, se eu tocar e ver, eu crerei. Jesus apareceu e falou: Tomé, toca. Felizes são aqueles que mesmo sem me ver, crê. Então percebe, o serafim está cobrindo o rosto, não está conseguindo olhar para Deus, mas está adorando sem visar. Olha que forte. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, filho. Para adorar a Deus, você adora a Deus pela fé, não por vista. O serafim está ensinando que para adorar a Deus não precisa visar. Eita Jesus. Escuta só. Só que uma coisa que eu acho tremendo. Percebe que quando Isaías vê tudo isso, Isaías vai dizer assim: Ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Percebe que Isaías disse assim: eu sou um homem de lábios impuros. Isaías está dizendo que a boca dele é suja. Quando ele vê o Senhor, quando ele vê os serafins cantando Santo, Santo é o Senhor, ele vai ficar constrangido. Ele vai falar: peraí, eu sou pecador, o serafim está cantando a santidade de Deus para mim. Então percebe, a santidade que é em Deus vai constrangir ele. Porque a santidade tem que constrangir o homem pecador. A santidade tem que levar o homem ao arrependimento, filho. Percebe, quando ele viu o serafim cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, ele vai falar: ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Ele vai se sentir constrangido com o cântico dos serafins. Escuta só, aí você vai ver que ele vai falar: eu sou um homem de lábios impuros. Quando ele falou que era um homem de boca suja, lábios impuros, a Bíblia diz que um dos serafins tirou uma brasa do altar com uma pinça e tocou na boca dele. Por que o serafim tocou na boca? Porque Isaías falou que a boca dele é suja. Isaías falou: sou um homem de lábios impuros. Quando ele mostrou para Deus que a boca dele era suja, o serafim vai tirar a brasa e vai tocar justamente no lugar que ele falou que era impuro. Eu vou repetir. Percebe um detalhe:
quando ele falou que a boca dele é suja, quando ele falou que é um homem de lábios impuros, o serafim vai tirar a braça do altar e vai tocar na boca dele. Porque ele está mostrando para Deus onde era o pecado, onde era a falha dele, onde era o defeito dele. Aí o serafim vai tirar a braça do altar e vai tocar justamente na boca, porque Isaías mostrou onde era a boca dele. A boca dele estava contaminada, a boca dele que era suja. Então ele está mostrando para Deus onde é que está o defeito. Mostra para Deus onde está o teu defeito que Deus vai tocar. Deus só vai tocar no teu defeito, no teu pecado, quando você de fato confessar para ele. Isaías falou assim: minha boca é suja. O serafim tirou o braço do altar e tocou justamente no lugar que ele indicou, a boca suja. Mostra para Deus onde é a área da tua vida que está com pecado. Mostra para ele onde quer que ele toca. Olha que negócio forte, irmão. O Senhor disse: sou eu, o Senhor, que santifico vocês. É o Senhor que santifica, filho. Escuta só, Isaías está mostrando para alguém que de fato pode purificar ele, para alguém que pode santificar ele. Lembra do leproso de Mateus 8? Um leproso foi até Jesus e falou: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus disse: quero sim, fique limpo. Jesus tocou no leproso. Então percebe, é Deus que purifica, é Deus que limpa. Olha que negócio forte, irmão. Oh, glória. Só que percebe um detalhe. Quando Isaías tocou, quando o anjo do Senhor tocou na boca de Isaías, por que o anjo está tocando também na boca de Isaías? Sabe o que Tiago disse sobre a língua? Tiago 3,8 diz assim: mas a língua ninguém é capaz de domar. É um mal incontido, cheio de veneno. Olha o que Tiago disse. Tiago 3,8 vai dizer que a língua é impossível dominar. É um mal incontido, ou seja, não dá para conter a língua, não dá para dominar a língua. Tiago diz, Tiago 3,8. A língua, ninguém consegue domar, ninguém consegue dominar a língua. Por que Deus tocou na boca de Isaías? Porque Deus viu que Isaías não conseguia dominar a língua. Então por isso que foi Deus fez por ele aquilo que não conseguia fazer. Eu vou repetir. Pode perceber, em Tiago 3,8, Tiago vai dizer que a língua é um membro que é impossível dominar. Ninguém consegue dominar a língua. A língua é um mal que ninguém consegue conter. Tiago 3,8. Então Deus viu que Isaías não tinha capacidade de dominar a língua. Por isso que foi Deus que tocou na língua por ele. Porque Deus sabe que tem coisa que não tem capacidade de fazer. Por isso que é o Senhor que faz por você. Tá, glória. Aleluia, Jesus. Só que escuta só, eu vou finalizar. Quando o serafim tocou na boca de Isaías, aí depois que o Senhor purificou ele, o Senhor falou assim: ó, seu pecado foi perdoado. O serafim tocou na boca dele, tirou o pecado dele e falou assim: ó, essa braça tocou sua boca, seu pecado foi perdoado, sua iniquidade foi tirada. Aí percebe que ele foi perdoado. Aí Deus perguntou assim em seguida: quem eu enviarei? Ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Perceba o detalhe, Deus perdoa ele, mas em seguida Deus faz uma pergunta. Depois que o Senhor purificou ele, o Senhor perguntou assim: quem eu enviarei? Ele vai dizer: eis-me aqui. Ou seja, Deus perdoou ele, mas Deus perguntou para ver se ele de fato ia querer se posicionar. Ou seja, Deus perdoou ele, mas Deus fez uma pergunta em seguida: quem eu vou enviar? Quem há de ir por nós? Aí ele vai falar: eis-me aqui, Senhor. Ou seja, Deus perdoou, mas foi Isaías que decidiu se posicionar. Deus te perdoa, mas é você que decide tomar posicionamento. O pecado Deus perdoa, a iniquidade Deus perdoa, mas a decisão de se posicionar é sua. É você que tem que tomar a decisão. Pode perceber, Deus purificou Isaías. E depois Deus perguntou: quem há de ir por nós? Ele vai falar: eis-me aqui. Agora uma coisa que eu acho interessante. Por que Deus purificou Isaías? Porque Isaías é falar de quem? Isaías é falar de Deus. Deus não aceita profeta de bocas impuras falar dele. Por isso que Deus purificou ele. Porque você acha que Deus ia deixar Isaías com a boca suja, falando da palavra que é pura? A Bíblia diz que a palavra de Deus é pura. Então, ou seja, a palavra pura não pode sair da boca de um impuro. Tiago vai dizer: pode jorrar fonte de água doce e fonte de água amarga da mesma fonte? Não pode. Assim da mesma boca não pode jorrar coisas boas e coisas ruins. Eu jorro uma coisa e jorro outra. Deus não aceita profeta com boca suja falando dele. Por isso que Deus purificou Isaías para depois Isaías falar de Deus. Você acha que Deus aceita você falando palavrão e depois falando dele? Você acha que Deus aceita você cantando louvor e depois cantando música profana? Deus não aceita, filho. Por isso que Deus purificou Isaías. Pode perceber, Deus só vai enviar ele quando de fato ele purificou a boca. Quando Deus purificou a boca dele, Deus falou: quem enviarei? Ele vai falar: eis-me aqui. Então percebe, depois que Deus purificou ele, que ele vai começar a falar da palavra que é pura. Deus não aceita profeta boca suja falar dele. Deus não aceita que fala coisas ruins, boca suja, depois que ele fala de Deus. Deus não aceita. Tiago vai dizer que não pode jorrar fonte de água doce ou fonte de água amarga na mesma fonte. Ou jorra uma coisa ou jorra outra. Da sua boca não pode jorrar duas coisas. Ou você fala de Deus, ou você fala palavrão, duas coisas não dá. Ou você canta para Deus, ou você canta por música profana. Você decide, filho. As duas coisas não dá para fazer. Deus não aceita as duas coisas. Deus não aceita meio termo. Com Deus não tem essa de meio termo. Com Deus você serve a Ele de fato, você não serve. Tem essa, filho, com Deus. Eita, Jesus. Olha que negócio forte. Aí Isaías vai falar: eis-me aqui. Aí quando ele fala eis-me aqui, Deus começa a dar mensagem para ele, porque agora ele está purificado. Para falar de Deus tem que ter pureza. Tem que ter santidade na vida. Fica com essa palavra em nome de Jesus.